Enquanto eu espero o meu próximo cliente, eu fiz um estudo bíblico, estou em Êxodos, e especialmente no capítulo 14 de Êxodos, em que Deus revela quem ele é através da travessia. Principalmente porque essa travessia vem de algo profundo, em que Deus intencionalmente ele conduz o povo para um lugar em que não tem plano B. Justamente porque ele vai permitir que esses cenários impossíveis aconteçam para ele se revelar quem ele é e não quem nós somos. Então, quantas vezes a gente já pensou, se Deus me trouxe até aqui, porque agora tudo parece fechado? Então, o povo e o medo, ele ativa as memórias falsas que nós temos, principalmente dramatizando, idealizando o passado, dizer que era melhor. E eles preferiam visivelmente a escravidão previsível em vez da liberdade que exigia fé. Principalmente porque o medo vai tentar nos convencer de que o passado ruim era mais seguro que o futuro incerto. E em momentos de pressão, a gente sente vontade de voltar para lugares que Deus nos tirou. Muitas vezes, o livramento do Senhor, ele não pelejará por vós. E sim, entrar naquela parte de nos calar, né? Então, eu acho que isso é o capítulo, assim, o coração crucial do que Êxodos traz para nós, principalmente na questão de que o povo queria agir de modo a fugir, a discutir, e Deus, ele pede justamente algo contra-intuitivo, né? Que é a confiança silenciosa. E o princípio espiritual dessa confiança silenciosa é que há batalhas em que o maior ato de fé é não interferir. E se a gente conseguir ficar em silêncio interior enquanto Deus luta por nós, a gente consegue entrar no ponto principal, que é a abertura do mar depois do passo da fé. Então, Deus só abre o mar depois que Moisés levanta o cajado. O mar não abriu antes, porque o povo ele precisou avançar, ele precisou confiar, ele precisou andar em terra úmida, é, justamente para que essa fé ela se manifestasse. Então, a fé bíblica, a partir do princípio espiritual, ela não é esperar em segurança, mas obedecer antes dessa segurança aparecer. Então, às vezes, a gente precisa refletir qual é o passo que Deus já te pediu, que a gente não deu, esperando ver primeiro. E esse mesmo mar que salva alguns, que no caso seriam os israelitas, ele destrói outros que seriam os povos egípcios, né? E se a gente pensar, o mar se abre para Israel e se fecha para o Egito. Porque o problema maior nunca foi o mar, mas o problema era quem confiava em Deus e quem o perseguia. Então, aquilo que Deus usa para libertar a gente pode ser o que encerra definitivamente aquilo que nos persegue. Então, às vezes, a gente precisa pensar, que Egito Deus precisa afogar de vez na nossa história? Uma leitura ali, espiritual aplicada no geral, de Êxodos, nos ensinar que principalmente Deus não tem medo de beco sem saída. Esse silêncio, ele é confiante e uma fé espiritualmente madura, né? E, principalmente quando essa travessia, ela procede o canto Êxodos que vem depois, né? Então, às vezes, o passado ele vai pedir perde força quando Deus mostra o poder dele. Então, esse ponto em que Êxodos mostra que o caminho agora e que a promessa começou faz com que a gente comece a entender essa revelação de Deus em nós.